Agora nosso corpo ela nem existe em vida. Bom, eu gosto de começar as falas pelos mundos com esta imagem de Theodor Koch-Grünberg, que, segundo a descrição, a legenda dessa imagem, o nome dela é exatamente isso, Theodor Grünberg, anotando contos de um indígena em sua viagem de 1912 a 1913. Essa é a legenda oficial, né, desta imagem. Bom, temos duas pessoas, uma de frente para a outra, e, ao que tudo indica, duas pessoas, uma de frente para a outra, há um diálogo nessa imagem, né? Ao que tudo indica, há uma troca nessa imagem, há uma partilha de cada pessoa, então são dois mundos dialogando. Esta é uma fotografia de uma imagem, de uma cena repetida secularmente nesse território Amazônias, nesse território hoje Brasil. É uma cena fotografada milhares de vezes, com inúmeras e infinitas duplas, sempre um antropólogo, uma antropóloga e um indígena. De um lado, um nome citado historiograficamente, do outro, só um indígena, sem nome, sem muita informação sobre quem de fato era. De um lado, nomeado, quase sempre numa posição verticalizada, utilizando um papel branco e uma lápis ou uma caneta, se registrava conhecimentos, se registrava visões de mundo, cosmologias, cosmogonias, saberes do outro. Esse outro cuja partilha sempre partilhou o que nunca mais viu, partilhou o que atravessou, foi levado para o outro lado. Nisso que seria um diálogo, mas que oficialmente, cientificamente ou não, nunca passou de uma extração, exploração colonial, né? Essa imagem que nos indica um diálogo definitivamente não mostra efetivamente isso. Se a gente olha para a história, para os pelo menos 5 séculos desse mundo até aqui. Hoje a gente vive outro tempo, um tempo onde essas práticas continuam de outros nomes, com outras formas, práticas colonialistas de extração de saberes. Hoje temos, felizmente, parentes indígenas também antropólogos e antropólogas, temos algumas revisões dessas práticas etnológicas, etnográficas, por parte da ciência moderna, ocidental, mas a gente ainda deseja que muita coisa melhore, para que hoje a gente consiga, não a partir somente de um exercer científico, mas de um exercer humano, de um exercer cidadão, de um exercer ético, né? De um diálogo. O que a gente precisa hoje é de um diálogo. Quando a gente olha para a história,
a gente vê mundos, né, indígenas e brancos, por exemplo, que nunca dialogaram de verdade, né? Nunca conseguimos ser escutadas pelo outro, né? Porque o outro sempre só falou, né? E nós, através de mecanismos, desde a colônia ao Estado, sempre fomos silenciadas. E hoje conseguimos falar, e isso é bom, porque a gente começa um caminho de conscientização coletiva, porque quando a gente fala, a gente também gosta de lembrar o que foi até aqui e o que e para o que estamos aqui hoje teimando nesses diálogos que nunca existiram, sabe? A gente, eu gosto de iniciar a conversa por esta imagem para convidar quem escuta e quem aqui está para que a gente converse, sem essas verticalizações, mas porque precisamos ir para o outro mundo, outro tempo. E olhar para a história é também um exercício de respeito e exerce dignidade, né? É necessário respeito e dignidade. Só olhando com verdade para o que vivemos e ainda habitamos, a gente consegue pensar em outro mundo. Nenhum outro mundo é possível quando a gente quando a gente foge do que passou. Então, a partir disso, eu gosto muito de pensar nesta palavra, esta palavra que com certeza é, não sei para o resto do mundo, mas para mim é uma das mais complexas. Natureza, essa palavra que é uma invenção, essa palavra que é uma existência, essa palavra que é um monte de mundos. E essa palavra que, se a gente aqui, que ouve e aqui está, fizesse uma roda agora, um exercício circular mesmo, botássemos essa palavra no meio, cada pessoa, de acordo com o seu ângulo, com a sua olhar, ia falar uma coisa diferente, provavelmente. Então, o meu trabalho, o que penso, tudo parte desta palavra. E aí eu convido vocês agora para a gente fazer uma história, uma breve viagem, muito curta, mas necessária, sobre natureza, passando por histórias, geografias, literaturas, imaginários e realidades, né? Não dá para falar de natureza sem voltar ali a século XV e aos 15 que o antecedem, né? Natureza é parte de um período construído epistemologicamente a partir de uma literatura que deriva de um momento do planeta. Nesse momento é que Europa, ou a chamada Europa, ou as, é, as civilizações que sucedem esses primeiros impérios, né, gregos, romanos, toda aquela região ali, organizada como hoje a Europa, a partir desse lugar, peregrinos saíam ao redor desse, então, dois somente únicos continentes, África, conhecida um pouquinho ali ao extremo norte, até naquela época, e Ásia. Peregrinos dessa região, Europa, iam para esses lugares do mundo, né? Nesse mundo que até então eram de três continentes, Europa, África e Ásia, iam viajando, né? Explorando, né? Nessas palavras, esses lugares. Nesses lugares, interagiam com as culturas, interagiam com os territórios e, sobretudo, com o ouro desse lugar. O ouro do saber e o ouro, né? Então, essas nações, essas trocas, eram, sobretudo, uma usurpação de saberes que, quando voltavam à Europa, ali eram reautorados, ou seja, se mudava a autoria, se depositava nas grandes bibliotecas desses lugares, né, saberes de povos tradicionais africanos, saberes de povos tradicionais asiáticos, dentro desse lugar,
formado classicamente pelas maiores bibliotecas de saberes do mundo, parte desta origem, e que formou todo um pensamento sobre filosofia, sobre astrofísica, sobre física, sobre astronomia, biologia, química, matemática, e assim foi-se, durante 15 séculos, mais ou menos, esses conhecimentos sendo agrupados, reunidos a partir desse centro epistemológico até então autodefinido, né? Europa. Século XV, todo aquele esquema, né, mercantil, esse sistema chamado de feudalismo, ele cai. Crise, o processo já de dominação, de organização social, de clero e vassalos, que na prática já era uma escravidão interna, se decai, né? Cai, chegam doenças, chegam fomes, chega a desgraça. E aí se inicia um processo que começa a sair desse lugar, né? Querer achar uma saída. E isso, dentro do processo geopolítico, historiográfico, a gente nomeia como essas expansões marítimas, né? Começam a avançar, então, para o mar, em busca de um paraíso ali, porque precisavam de comida a qualquer custo, de saúde a qualquer custo e outras formas, né, para manter, segurar aquela sociedade ali, né, na beira da desgraça. Esse é o período das expansões marítimas, a gente conhece como o início do período moderno, né? Aí tem uma galera que chega ali em 1492, ali mais precisamente no que hoje é São Salvador, ou Caribe, né? Antilhas, né? Então, Vespúcio, Colombo, essa galera chega por ali naquela época e descobre, né, nessas palavras, um pedaço de terra gigante que a Europa não sabia que existia. Quer dizer, tudo isso marcado em azul é descoberto, né? Não porque não existia, mas porque não sabiam que existia, né? Então, esse lugar, que primeiro é chamado de antimundo, antes de América, ele é descrito como antimundo porque é totalmente o oposto do que conheciam como mundo. Então, o antimundo, né? Esse lugar que descobre é o mesmo que se choca com esse antimundo, porque existem biodiversidades nunca vistas, culturas jamais vistas, e também tipos humanos que nunca viram em cara, em pele, em cultura. Seriam novas raças, sim, é a partir daqui que começa essa invenção absurda de raça, né? A racialização, o processo de criar o outro, de subjugar o outro para dominá-lo, né? Quem perguntava, quem tinha pergunta, porque estava se confrontando totalmente as suas certezas, sabe? Aqueles 15 séculos reunindo conhecimentos. Então, nunca tinham visto astronomia começaram a ver, nunca tinham visto bichos como os que começaram a ver, porque eram bichos que, segundo a sua base mitológica cristã, eram bichos que nunca foram citados, como podiam bichos que não foram relatados na Arca de Noé, né? Como poderiam bichos existir para além da Arca de Noé? Então, a galera ficou chocada, ficou com muita, né? Assim, todas as suas certezas foram questionadas. E quem perguntava utilizava a si mesmo como espelho. Então, a diferença foi transformada em violência, né? A diferença de culturas, de gente, de paisagens, foi transformada em violência. Tio Ayrton Krenak fala uma coisa muito bonita. Fala que os brancos poderiam ter construído aqui, em Abiyala, hoje América, uma história completamente diferente, se fossem mais gentis, se dentro desses primeiros contatos com a nossa gente, originária daqui, tivessem sido mais gentis.
a toda a generosidade que poderia ter existido, por toda a comida e remédio que oferecemos, né? Mas não, a diferença foi transformada em violência. E ela ainda é um sinônimo de violência, né? 1492, ali 1500, depois de descoberta a América, 1500 Cabral e a sua turma descobrem o Brasil, né? 1542, Orellana e a sua turma descem, né, do atual Peru até todo o Rio Amazonas, né? Desce, sentido Belém, sentido Atlântico. Em 1639, Pedro Teixeira e sua turma sobem esse rio, um outro descobrimento da Amazônia. Isso, inclusive, tem livros, né, do Padre Acunã, do Frei Carvajal, todos dizendo que estavam descobrindo. Descobertas essas que toda vez que aconteciam, essa é a bacia amazônica, esse é um mapa, uma cartografia muito antiga dessa época, né, quando iam de rio a rio, entrando nos mais íntimos lugares da Amazônia, cheios de povos e culturas e gentes. E ali, a partir dessa violência, né, a partir dessa diferença que gerava cobiça, baseada na violência, em nome de uma coroa e de uma espada e da cruz, registravam, faziam tudo que faziam e registravam tudo isso em mapas e cartas e que mandavam ali para as coroas de Portugal, Espanha. E ali essas cartas depois eram se apropriadas por Montaigne, Buffon, Montesquieu, Hobbes, Locke, toda uma série de escritores que fundamentaram um imaginário baseado na ilusão, no preconceito e no próprio ego sobre a Amazônia. Nós fomos inventadas, a Amazônia, essa no singular, essa que todo mundo só pensa em ser floresta, ela foi inventada por peregrinos, missionários, viajantes e comerciantes. E fundamentados em literatura a partir desses caras aqui embaixo, esse pessoal, e muitos outros, né? Então, a Amazônia ela não existia e ela ainda não existe, né? É, ela está ela habita imaginários, mas ela existe de muitas outras formas para além dessa, que parte de uma invenção do outro. Nós fomos inventadas, nós somos o outro, né? Nos demonizaram as nossas crenças indígenas em nome de seu Deus. Nos animalizaram em nome da sua raça, nos selvagizaram em nome da sua civilidade. E quando começaram a migrar para cá, porque, enfim, acharam um lugar que era verde o ano todo, que não precisava interromper a agricultura no inverno, que acharam um lugar cheio de água, cheio de comida, cheio de remédio, cheio de um monte de gente para trabalhar de graça, né? Dentro do processo de escravidão, começaram a mudar aos montes para cá, o processo de colonialismo mesmo, de estabelecimento dos colonos. Mas não conseguiram muito lidar com esse território, que ele tem seus desafios naturais. Então, quem sabia lidar com ele? Quem já era daqui. E assim se dá o processo de escravidão indígena. Escravidão essa que durou mais de 200 anos, aqui, não só nas Amazônias, mas em Abya-Yala, e é uma escravidão que ninguém conta, não está em canto nenhum. Hoje, esse lugar que habito, as Amazônias, ela é resumida em tudo. Todo o universo que habito, ele mora nessa imagem. Porque essa Amazônia, no singular, ela é a do verde, do rio, do selvagem, do exótico, do prístino. Quando eu estou pelos mundos, em Tóquio, em Nova York, em Viena, que acabo de retornar de lá, depois de 2 meses morando nesse lugar, sempre pergunto por aí, digo, qual a primeira imagem que você pensa ao lembrar
quando eu falo Amazônia. Há muitas pessoas respondem de forma diferente, mas a maior parte pensa nisso aqui. E não pensa do nada, não pensa sem base de um imaginário inteiro construído desde aquela galera que eu estava falando lá, 5 séculos. Então, nós somos um lugar que é indispensável à imaginação do mundo, porque a imaginação do mundo espera que nós salvemos o planeta, né? Porque a imaginação do mundo parte de um lugar de que muita gente quer conhecer ou salvar a Amazônia, mas de verdade pouca gente quer conhecer ou salvar de verdade, né? Nós continuamos somente como um emblema da utopia situada na natureza, como bem conta Neide Gondim no livro A Invenção da Amazônia, que super indico, né? Mas agora a gente vem para uma natureza essa, não só essa invenção colonial sobre as Amazônias, mas agora eu queria contar uma natureza que está aqui agora, que parte de um lugar de onde estou hoje, agora estado, né? Tô, tudo divididinho, estou dentro do Amazonas, em Manaus. Isso aqui é uma visão daqui da cidade de Manaus. Tudo que é verde é mata, tudo que é rosa é urbanização. E essa Amazônia aqui é que eu também habito, né? Essa urbana, capital, que é também banhada por muita água, mas ao mesmo tempo tem os igarapés, os riachos mais, rios, né? Mais urbanos, mais poluídos do Brasil. É um lugar que hoje, com mais de 2 milhões de pessoas, um dos maiores polos industriais do Brasil. Então, tem muito motor de fábrica, e mais tem muito canto de bicho, teimando para cantar e teimando para viver nessa cidade. Não é um lugar só da natureza prístina, selvagem, exótica. É também um lugar do moderno, do capital, do cosmopolita. É um lugar onde essas duas naturezas, esses dois mundos coabitam de uma forma que às vezes que são inseparáveis, né? Manaus é uma cidade completamente atravessada, né? Atravessada por ser, segundo o último IBGE, a cidade mais indígena do Brasil, quer dizer, do ponto de vista demográfico e étnico, ao mesmo tempo que é também uma cidade cuja palavra essa, que representa uma cultura indígena ou índio, é uma palavra que a população local tem pavor. Muita gente criou historiograficamente e como resultado da colonialidade, pavor de si mesma. Então, muita gente que é indígena, que tem toda uma cultura, uma família, traços, não se aceita. A gente vive todos esses paradoxos, esses encontros e abraços e brigas, tudo junto, né? Entre 2010 e 2016, eu estava por aqui já, trabalhando com biologia, na época cisgênero e tal, trabalhando com biologia, com projetos de pesquisa, educação ambiental, e eu trabalhava assim, eu fiquei 4 anos na biologia, mais 2 na ecologia, 6 anos da minha vida totalmente dentro do mundo científico, acadêmico, bem cartesiano mesmo, assim, tipo, o bicho era um objeto, né? Porque a gente é ensinado e obrigado a, dentro, pelo menos das biológicas, enxergar a vida, uma outra vida, como um objeto, né? E a gente é pesquisador, e foi isso. Foi muito importante esse período. Eu já estou já compartilhando as minhas críticas, porque eu também critico o que eu amo, né? Nesse período foi muito importante, muito interessante, muito especial. Estudei zoologia, bioacústica, comportamento animal, impactos de mudanças climáticas, estudando principalmente anfíbios e répteis, com pesquisas publicadas, coordenações de grupos, mas fugi do doutorado, foi isso. Eu não tive essa paciência que muitos têm, eu admiro, né? Eu fui morar com artistas um mês, uma semana depois que eu defendi a dissertação, fui morar com artistas. 2016, junho, vamos rememorar. Golpe de Estado em Brasil, né? Michel Temer assume presidência de forma interina, acaba com o Ministério da Cultura, artistas do Brasil todo vão ocupar prédios, instituições, né, das cidades em Brasil.
fui lá morar com esses artistas. Eu que até então já fazia arte, mas eu não me considerava artista, não. Tô bem ali, olha, aquela carinha ali, ó. Então fui lá, né? Nesse mês aconteceu uma reviravolta na minha vida. Eu de repente comecei a performar, comecei a me montar, estar na rua, tudo isso, todas essas fotos foram só de um mês, fora tudo que não foi registrado, fotografado. Foi bem intenso. Aquelas épocas da vida que mudam ela para sempre. Então, estou mostrando exatamente o mês e o ano. É, E aí, um mês depois de morar com os artistas, depois de conseguir entender que a arte tem um papel fundamental para comunicar coisas importantes, e até hoje é isso que eu faço com a arte. Para mim, se ela não comunica coisas importantes à minha gente, não é arte. Tem gente que discorde, tem gente que acha que não precisa de política na arte. Para mim, arte sem política não há sentido, né? Então, um mês depois fui morar e 6 meses passei morando nesse lugar, comunidade Boa Esperança, dentro de uma reserva de desenvolvimento sustentável, dentro de um mundo que era só 15 famílias, 20 casas por aí, e lá e aqui, nessa outra comunidade ribeirinha, dentro desse contexto amazônico, muito comum de comunidades de 10 a 150 ou até mais casas que moram assim, em pequenas sociedades vivas, é, habitando o rio, a floresta, fazendo principalmente agricultura e pesca o ano inteiro, né? E todas de base indígena, embora hoje nomeadas dentro dessa categoria laboral chamada ribeirinho. Fui morar para lá, fui dar aula de educação ambiental, reunindo ecologia e fazendo arte, né? Essa que era toda a sociedade desse segundo lugar, da comunidade Vila Nova, onde eu fiquei 3 meses desses 6, né? Morando, lugar que me ensinou muito sobre mobilização social, né? Lá tinha um ditado que era nós é pouco, mas é porrada. Tudo a galera resolvia, né? Todas as dificuldades da seca, da cheia, de tudo, né? Lugar que se cria-se olhando a vida, mas não humana somente. Muitas coisas vivas, criaturas, que nem precisam desse não humano, só são outras criaturas, né? De muita biodiversidade. Tudo que vocês veem lá no fundo é pato, tudo que é preto é pato lá no fundo. E os pontos brancos são garças. É uma paisagem comum, bichos que exercem um papel dentro do imaginário, dentro dos quais se sabe muito tradicionalmente dentro desses lugares, e que logo fazia todo sentido que essas histórias de bichos, de plantas, pudessem também compor uma criação artística, sendo suplemento não, sendo principal referência do ponto de vista imaterial. Então, começamos a criar arte contando a história desses bichos e dessas plantas, já que essa juventude sabe tanto, né, sobre essas outras criaturas, né? E tendo a floresta também como material, quer dizer, dentro desses lugares não tem cartolina, né? Não nasce dali, não tem um mercadinho para ir comprar uma lantejoula, né? Uma cola. Então, o que tem é a floresta, e isso é suficiente, né? O que tem é a floresta de muitas materialidades para fazer. Voltando de lá, comecei a performar intensamente na rua, em 2017, a fazer cursos de formação em Manaus, como a Morfose, um workshop de maquiagem, né, criativa. E a partir de 2018, comecei a coordenar um projeto de arte e educação de 5 linguagens artísticas, música, de 4 linguagens artísticas, grupos, né? Música, dança, teatro e artes visuais, com adolescentes ribeirinhos, crianças e adolescentes ribeirinhos, de todas as regiões. Aqui é o estado do Amazonas incisa, e essas linhas, essas setas, mostram esses núcleos que reuniam às vezes mais de 10 comunidades em cada núcleo. Então, mais de 200, né, curuminhas, coiantãs da beira do rio, juntas criando arte, né? E de uma forma com a bunda no chão, podendo se ver, né? Podendo se sentir, se ouvir, e criando arte como desculpa, como caminho para, na verdade, a gente criar a autonomia,
para criar a autoestima dessas juventudes. A arte, para mim, ela é sempre um caminho, né? E a arte e a educação, ela é também um caminho, né? De trabalhar com juventudes de mesma origem da minha, né? As juventudes de periferia, porque periferia não é só a cidade, periferia é todo o contexto geopolítico com invisibilidade e desigualdade, né? E à beira do rio, a aldeia, ela é esse lugar onde educação e saúde, direitos civis essenciais são ainda um principal desafio. Mas, a partir desse lugar, entendendo esse contexto, criar arte, portanto, para uma formação humana se mostrou bastante estratégica durante todo esse tempo que passei coordenando e executando em campo essas atividades de música, de sensibilização musical, de teatro, de exercícios diversos, que no final do ano viravam um festival, sob o comando, a gestão de cada aluna e cada aluno. A gente sempre criou. Criar autonomia não é criar dependência, é bem um pouco óbvio. Ter autonomia significa dizer: o projeto daqui a pouco vai embora e vocês vão ficar e vocês têm que saber fazer. Então, as oficinas do ano inteiro para saber fazer um palco, uma cenografia, uma sonoplastia, para saber construir um figurino, para saber fazer sua própria maquiagem, para fazer do próprio quintal e com as próprias mãos o que quisessem. Construímos nessa época um livro, eu, a organizadora, e as alunas e os alunos, autoras, né, e autores desse livro. Fala Beiradão é um livro que está disponível, depois eu posso compartilhar no chat, na nossa troca. É um livro que é um atlas, na verdade, que começou como dicionário, virou um grande atlas de palavras que só existem, às vezes, nesses lugares, dessas 35 comunidades que estavam envolvidas nesse projeto, né? É um livro que reflete a sociolinguística, então, palavras de uma geopolítica e um vocabulário, expressões só desse lugar. É um livro disponível no site da FAS, assim como Conta Beiradão. Conta Beiradão é um livro que é de contos, é de histórias, de mais de 70 jovens escrevendo a sua história, histórias essas que foram escritas em papel, e depois eu fiquei uns 3 meses transcrevendo isso para o computador e virou esse livro mágico, de novo, com a autoria dos jovens e minha organização. Conta Beiradão é um livro muito legal para vocês aí, artistas ou educadoras, educadores que querem ler uma história, ou mesmo não só artistas ou educadoras, mas que querem ler uma história diferente, boa, massa, real, né? Das Amazônias, inscrita por um jovem desse lado, viu? Então, esse é um conjunto, chama Foliarte, uma coleção com atividades pedagógicas práticas para professores de artes. Isso surgiu durante quase 4 anos do projeto, e decidimos reunir um ano de aulas, toda sexta-feira, de arte e educação para esse contexto, que é um contexto que também é muito difícil, porque a SEDUC, a CEMED daqui do estado e da cidade não se importa muito em fornecer atividades para professores e professores ribeirinhos e de aldeias da beira do rio, né? Então a gente decidiu formar pelo projeto essas cartilhas que também estão disponíveis para vocês que possam ter interesse, né? Eu gosto de contar histórias agora do ponto de vista artístico, contemporâneo, com o meu corpo, né? Corpo que atua principalmente na foto performance. Foto performance, essa performance para a câmera, essa performance que parte de uma imagem onde o corpo se interage a uma paisagem para dizer naturezas essas que coabitam, embora tão diferentes e paradoxas, naturezas essa, uma estranha, essa das violências naturalizadas, que hoje são paisagem no Brasil, racismo, transfobia, todo tipo de fobia, né, contra grupos humanos que são historicamente vulnerabilizados, né? A destruição da floresta
a perseguição, a proibição e o assassinato de corpos, né? A inabilidade desse tempo lidar com a diferença, ainda transformando em violência. Todo esse tipo de natureza estranha que virou paisagem, infelizmente, é contado em meus trabalhos, assim como a natureza que eu chamo de ancestral, sabe? A da mata, do céu, da água, do bicho, da planta. Então, essa natureza é uma natureza ancestral. Ela nunca foi inventada, né? E essas naturezas, então, elas perpassam os trabalhos que realizo, né? Em Terra Pelada, eu conto histórias do desmatamento na Amazônia e também do desmatamentes, né? Que correlaciona a destruição da floresta à destruição das periferias e favelas, né? É, Está Queimando é parte dessa série, A Última Floresta também, assim como Terra Pelada. Em Mil Quase Mortos, conta a história da poluição dos igarapés da cidade de Manaus, da história da memória coberta, apagada, esquecida, invisibilizada. Mas também gosto com essa série de lembrar que essas águas poluídas, sujas, podres, estão vivas, elas estão quase mortas. Mil Quase Mortos conta a resistência a partir do caos. Daquelas pessoas lá no fundo daquela foto que habitam em palafitas, assim como uma que cresci a vida inteira e morei até os 28 anos. Palafitas de madeira na beira do Igarapé, que são mais de 200 mil em Manaus, né? Esse lugar que é também de muitas plantas e peixes que resistem nessas margens e dentro dessas águas, esse lugar que a vida, mas também gosto de contar histórias de água bonitas, dessas das plantas que vão dormir quando a cheia do rio vem, né? Do fogo, não necessariamente o que destrói, desmata, mas o fogo é essencial à vida tropical, a vida, né? E em Lama, gosto de contar a história da abraço da terra com a água, né? Das diferenças, lembra as diferenças que podem sim conversar e criar outra coisa nova? Exatamente, esta imagem. Em Rio Negro, direito ao rio, ao mistério, assim como o nosso direito ao mistério, né? Para não sermos extraídas, né? Pelo capital, esse moderno, colonial. Em A Mata Te Se Come, conta a história dessas árvores, dessa maior biodiversidade do mundo, que cresce sobre um solo pobre em cálcio, potássio, vários nutrientes ali, mas que nada tem de pobre, porque vive um ciclo ancestral de retroalimentação de uma floresta que produz seu próprio alimento, tudo que morre vira vida, né? Parece a gente trans, né? Se mata para viver assim, se transforma, se lembra que da vida também faz parte a morte, né? A transformação. E assim vai, né? Em séries que contam histórias de bichos, de plantas. Um trabalho que começou a reverberar a partir de 2019, ocupando exposições pelo mundo, lugares onde eu passei também a contar histórias com outros corpos, outros suportes, né? Sempre nessa de interagir o corpo modificado, o corpo com essas paisagens, sobretudo coloniais, né? E assim tem sido estas travessias.